Olá, boa tarde. Nós estamos aqui representando o grupo Little Jerry para falar sobre Skip the City, nosso jogo e projeto deste semestre. No nosso grupo, nós contamos com uma equipe incrível de 6 pessoas, sendo elas Rafael Pedro da Silva, o level designer, Murilo Dias Matos, o programador, Victoria Mota, a artista, Beatriz Sanches Oliveira, a roteirista, Lucas Martins Medeiros, o animador, e eu, Leonardo Xeris Fernandes, o sound designer. Primeiramente, nós escolhemos dois jogos para nos basear no começo do planejamento, Moon Patrol e Scramble, pelo jeito como os jogos são feitos com o scroll da tela e o personagem constantemente em movimento, para frente e atirando, destruindo obstáculos e inimigos enquanto cumprem seu objetivo. Em cima disso, colocamos o tema de Kaiju, como são chamados monstros gigantes que destroem o Japão, como o famoso Godzilla, que possui diversos filmes sobre o mesmo, destruindo cidades e enfrentando humanos e outros kaiju. Mas o principal ponto do jogo, e isso é mais diferença, é que o personagem principal, o kaiju, deseja ajudar a reconstruir a cidade e assim salvá-la, em vez de destruí-la, como seria o normal para esse tipo de trama, o que traz inovação ao gênero dos monstros gigantes na mídia. Sobre nosso público-alvo, nós temos dois grupos, os quais eles se dividem em pessoas que, apesar de não terem crescido na época dos fliperamas, gostam de jogos com esse aspecto retrô e pixelado. E as outras pessoas que cresceram jogando jogos em fliperamas e outras plataformas 8 bits e que sentem uma certa nostalgia por esse tipo de jogo, ganhando assim uma afeição extra pela nossa obra. Para a nossa persona, criamos um homem chamado Miguel. Miguel mora em São Paulo, tem 25 anos, é formado e trabalha na área de TI. Embora não tenha crescido na época dos arcades, Miguel tem uma grande afeição por jogos no mesmo estilo. Ele mora sozinho e tem um cachorro. Em seu tempo livre, Miguel gosta de jogar jogos variados, desde os mais novos lançados, como os mais antigos, simplesmente pela sensação de nostalgia. Enquanto decidimos sobre o conceito do jogo, optamos por um estilo onde o jogador tivesse a sensação de estar jogando um jogo de fliperama, só que mais atualizado, sendo esse o motivo do jogo possuir um aspecto pixelado. Já a história e o universo do jogo veio de uma ideia simples que pensamos quando havíamos decidido usar monstros gigantes como tema. E se o motivo do monstro estar atacando a cidade for algo simples? Tipo, ele só querer chegar no mercado para comprar leite. E a partir disso surgiu a ideia de fazer uma história onde se inverte o papel do monstro gigante, que é esperado normalmente pelas mídias como algum destrutivo ou destruindo cidades, e invertendo esse papel, fazendo ele salvar a cidade, ao invés de destruí-la como normalmente é. Nosso jogo conta a história de como um cientista maluco, Jerry, se juntou com monstros gigantes de outro planeta para destruir a Terra e remodelar a mesma, da forma que sempre sonhou. A2, ou A2, é um kaiju, um monstro gigante, que veio de outro planeta onde os habitantes têm um ódio pelos humanos, pelos mesmos terem ignorado seus avisos sobre o primeiro ataque que Jerry tentou fazer na Terra, que falhou por ele não ter recursos suficientes na época. Depois de anos de experimentos, Jerry conseguiu juntar recursos suficientes para construir uma máquina, que iria lhe permitir entrar em contato com os kaijus. Estes falavam outra língua, razão principal pela qual os humanos ignoraram seus avisos. Jerry fez um combinado com o líder dos kaijus, para eles se juntarem e refazer a Terra como um lugar sem falhas. O líder deles aceitou e mandou seu melhor amigo, em quem ele mais confiava, para ajudar o cientista, sendo este A2. Porém, ao chegar na Terra, A2 percebeu como aquele planeta lembrava o seu próprio, tanto no jeito que os prédios se pareciam, quanto no jeito que os passarinhos voavam pelo céu. Então, naquele momento, ele decidiu que ao invés de atacar como foi ordenado, ele iria se impor e defender a Terra do ataque de Jerry. Sobre a direção de arte, no começo, tínhamos um conceito do jogo, mas ainda estávamos incertos sobre que rumo seguir. A fim de criar um personagem cativante,
chamasse a atenção, abandonamos o estilo realista e seguimos a experimentar com vários estilos de traçado diferentes, mais cartoonizados. Passamos então por um processo de escolha de cor, e como já tínhamos decidido que o jogo se passaria numa rua onde o asfalto é azulado, vermelho foi a melhor solução visual para nosso personagem se destacar. Um concept final foi decidido, o mesmo usado para a montagem da sprite do jogo, com mais detalhes, expressão mais características e cores base. As cutscenes tiveram como foco principal a ambientação. Nosso personagem sai, na história, de um lugar escuro e frio, como espaço sideral, para vir parar na Terra, num pôr do sol quente e aconchegante, onde se passa o boss final do jogo. Essa escolha foi feita para visualmente explicar o desenvolvimento do nosso personagem principal. Para a localização onde se passa o jogo, levamos em conta que, como a maior parte das mídias sobre monstros gigantes se passam no Japão, já que foi onde o gênero surgiu, e como queríamos mudar as expectativas, decidimos trazer o cenário do jogo para perto de nós, no caso, o Brasil. Ou como chamamos no jogo, Brasol. Sim, o nome em si surgiu como uma brincadeira, mas depois pensamos que seria uma boa criarmos um país que fosse, de certa forma, uma paródia do Brasil. Além disso, quisemos fazer também uma certa crítica a filmes de catástrofe, onde os personagens dizem que o mundo inteiro está em perigo, quando somente os Estados Unidos estão sendo alvo e ou estão envolvidos nessas catástrofes. No quesito do boss, ou seja, Jerry, inicialmente surgiu como um teste de animação em pixel art de um dos integrantes do nosso grupo, e acabamos o adotando como uma espécie de mascote. Durante as ideias iniciais do jogo, começamos a brincar que o Jerry poderia ser um vilão, por ter um design aparentemente inofensivo, mas que por dentro poderia ser um vilão dos bons. O Jerry na história é inspirado em vilões clássicos de TV, cientistas malucos, inteligentes, que querem destruir o mundo ou moldar ele com uma nova imagem, mas que por serem o cérebro, não querem sujar suas mãos. Sendo assim, enviando capangas que geralmente fazem tudo sem pensar duas vezes. As músicas e os sons escolhidos foram selecionados visando um estilo mais retrô e 8 bits, buscando trazer à tona os sentimentos e o estilo da época para aqueles que jogaram, especialmente para as músicas de fundo, que possuem um visível tom 8 bits para si. A principal mecânica do nosso jogo são os Quick Time Events. Eles são responsáveis em mostrar ao jogador quais os problemas que a cidade tem e o que ele pode fazer para salvá-la. Dentre esses problemas temos retirar lixo do chão, salvar um gatinho que está preso na árvore, reconstruir os prédios que foram destruídos e até mesmo remover um asteroide que caiu no solo. Ao se aproximar dos objetivos marcados com a exclamação vermelha, o jogador receberá uma sequência de botões para apertar. Caso faça corretamente, ganhará alguns pontos e sua barra de progresso se encherá aos poucos. Além disso, a câmera está sempre em constante movimento, ou seja, se o jogador ficar parado ou se atrapalhar nos Quick Time Events, a câmera passará e ele morrerá. Essas duas mecânicas foram decididas para dar um senso de urgência ao nosso jogo. Ao mesmo tempo que o Kaijur quer salvar a cidade, ele não pode ficar parado muito tempo, pois ele precisa chegar o mais rápido possível em Jerry antes que ele destrua a Terra. Também temos algumas outras mecânicas básicas para ajudar o jogador. Temos o tiro de fogo ao pressionar a tecla espaço para eliminar inimigos. Também temos o escudo, que torna o jogador invulnerável e mata qualquer coisa que encostar, mas ele só pode usar esse escudo quando tomar um milkshake ao chegar num McDonald's. Então, testamos o jogo com 7 pessoas, nas quais quase todas responderam de forma positiva,
com coisas como arte e conceito, mas criticaram outras, como a dificuldade por ter muitas coisas na tela acontecendo ao mesmo tempo e alguns sons serem repetitivos ao ponto de irritar, como o barulho do gato na árvore, que todos os jogadores reclamaram. Nós pegamos essas avaliações, discutimos e decidimos mudar as coisas, fazendo as seguintes mudanças. Primeiro, diminuímos o número de gatinhos pelo jogo, fazendo que o número de miados seja menor e, consequentemente, o barulho se torne menos repetitivo e constante. E tornamos menor o número de coisas na tela. Por exemplo, tornamos o número menor de lixos pela rua e a menor frequência de prédios que precisavam ser reconstruídos. Partindo para a nossa gameplay, o nosso menu principal tem o objetivo de situar o nosso jogador num fliperama. Tudo isso tem o objetivo de criar a atmosfera de que o jogador está entrando num fliperama e que ele vai jogar de verdade nessa máquina. Na primeira fase, na cidade de São Pablo, o jogador será apresentado aos desafios. Nesse primeiro momento, intuitivamente, o jogador se aproximará dos lixos marcados com as exclamações vermelhas. Esse primeiro contato lhe ensinará como interagir com os objetivos no jogo, apertando as teclas corretas na tela. Apertar as teclas erradas ou apertar vários botões ao mesmo tempo para tentar concluir o objetivo o mais rápido possível lhe tirará pontos. Seja preciso e rápido, aperte os botões na ordem correta. Inimigos aparecerão para atrapalhar a sua jornada. Use a tecla espaço para atirar um projétil flamejante. Caso tome algum dano, coma um sorvete ou um hambúrguer para recuperar um pouco de vida. Usar alimentos terráqueos para aumentar a vida do personagem, além de representar sua life bar com coxinhas de frango, vem da ideia de fortalecer o laço que o personagem tem com seres humanos. Tudo isso para mostrar que o personagem se importa com os terráqueos e gosta de sua cultura. Jerry tem outros recursos para dominar a Terra, por isso vemos várias slimes espalhadas pela fase. Esses são monstros criados por ele para ajudar no seu objetivo final. Aproximar-se de algum McDonald's também curará um pouco a sua vida. Além disso, você ganhará um milkshake. Aperte o botão X para consumi-lo e ganhar um escudo temporário, que te tornará invulnerável a qualquer tipo de dano e poderá matar qualquer coisa que encostar. Para enfatizar as paródias que tem no nosso jogo, decidimos incluir ao fundo das nossas cidades elementos que remetem a coisas que existem no mundo real. Por exemplo, nessa cidade de São Pablo, colocamos ao fundo uma referência ao MASP, à Liberdade e à Ponte Estaiada para representar a cidade de São Paulo. Já na fase seguinte, Lago de Fevereiro, uma paródia com Rio de Janeiro, usamos elementos como um Cristo Redentor caindo e o próprio Pão de Açúcar. O cinema é uma estrutura de bônus. Aperte o botão Q várias vezes para acumular uma quantidade grande de pontos. Além disso, esse cinema é um pequeno easter egg do nosso grupo. Nele está passando o filme chamado Filhos do Sol, o nome do jogo que fizemos no semestre passado. Quando a sua barra estiver completamente cheia, significa que, ao chegar ao final da fase, você acumulou pontos o suficiente para salvar a cidade. Do contrário, você terá que repetir a fase para tentar salvar a cidade novamente. Já a segunda fase, Lago de Fevereiro, ela é bem mais caótica e difícil que a primeira. Nessa segunda fase, você também encontrará um novo inimigo, um drone que dispara lasers constantemente. Além disso, você encontrará os meteoros, um objetivo no qual você não consegue ultrapassar. Cuidado para não ficar preso nele e morrer para a tela. A terceira fase já é a luta contra o boss, o embate entre Achu e Jerry. Utilizando o modo invencível para demonstração, o jogador finalmente encontrará Jerry. Para derrotá-lo, esquive das crateras e de seus tiros, e atire quantas vezes forem necessários para desativá-lo. Uma das coisas que aprendemos com os playtests
foi que as pessoas não gostavam dos meteoros. Não porque eles eram difíceis, mas porque às vezes eles podiam travar o jogador. Então, nas outras fases, balanceamos o seu posicionamento, mas no boss decidimos colocá-los para dificultar realmente a movimentação do jogador e tornar mais difícil a luta contra Jerry. Essa decisão foi importante porque queremos manter um jogo difícil para representar a ideia de que os jogos antigos eram difíceis. Desative-o 3 vezes para que você possa derrotá-lo enfim.